E aí, sexto ano, como vocês estão? Pessoal, esse vai ser o nosso último encontro esse ano, né? Porque eu vou agora passar para vocês o capítulo 6. É o último capítulo de 2020, né? Que esse ano termine, que a gente possa começar o ano que vem com aulas presenciais, que essa vacina chegue logo. Ok? Então eu vou hoje falar da teoria do capítulo 6 inteiro. É uma aula, vocês estão vendo o tamanho dela. Ela é bem extensa. E aí depois que eu terminar de falar tudo disso, vai ter, acredito, ainda mais umas 3 semanas de atividade que eu vou passar pra vocês. E aí depois, ó, 2021, bola pra frente. Beleza, pessoal? Então, caso vocês tenham interesse de estudar essa aula, né, no livro, o capítulo 6 inteiro, né, pessoal, vai da página 246 a 263. 246 a 263. Então vamos lá, pessoal. Esse capítulo vai começar a falar de uma área das ciências bem interessante, que é a área dos seres vivos, pessoal. Vai falar sobre os seres vivos. É uma área bastante interessante que vai estudar todos os seres vivos. Então, o que são os seres vivos, né? Como se comportam os seres vivos, qual a diferença dos seres vivos e dos seres não vivos. Então vamos aí falar sobre isso. Pessoal, a área das ciências que estuda os seres vivos é a biologia. E a biologia ela é dividida em várias partes, né? Coloquei as 4 principais aqui. Coloquei a área da biologia, que é chamada de botânica, que estuda os vegetais. Então, o biólogo que trabalha com plantas é chamado de botânico, né? As plantas, pelo incrível que pareça, pessoal, elas são seres vivos. Ô louco, professor, como assim seres vivos? Pessoal, vou mostrar para vocês quais as características dos seres vivos. Pô, mas a plantinha aí, ó, ela cresce, ela reproduz, ela morre, ela reage ao ambiente, ela precisa da luz para poder crescer e por aí vai. Várias características de um ser vivo. Né? Um ser vivo não é só um animal que sai, se movimenta, que pensa, que enxerga. Não, pessoal, um ser vivo é o que interage com o ambiente, que faz transformação de energia. Tudo isso eu vou explicar hoje. Belezinha? Então o biólogo que trabalha com plantas é o botânico. Pessoal, aí sim nós temos a área da biologia que é a zoologia, que trabalha com os animais. Aí eu coloquei vários animais aqui, pessoal. Né? Olha o tigrezinho, animal, um insetinho, uma estrela do mar, uma esponja do mar, uma lula. Tudo isso são animais, pessoal. E quando nós formos aprender sobre animais nos próximos anos, no ano que vem, na verdade, que está bem próximo, galera, e eu vou explicar vários tipos de animais para você e mostrar que eles são animais, né? Peixes, aranhas, caranguejos, tudo isso é animal. Muito diferente do ser humano, muito diferente dos animais que a gente está acostumado a conviver, mas também tem características semelhantes a esses animais que eu estou falando, que faz com que eles sejam animais, tá bom? Com o tempo vai ficar mais claro. O biólogo que trabalha com zoologia é o zoólogo. Pessoal, e também tem a ecologia, que é a área da biologia que estuda os seres vivos e a interação desses seres vivos entre si com o meio que eles vivem, com o meio ambiente. Ou seja, então aqui vamos pegar esses seres vivos aqui, essas plantas, por exemplo. Né? Essa espécie de árvore interage com essa espécie de árvore? Interage, né? Eles competem por água, competem por luz. Né? Uma abelha vai se alimentar nessa árvore, outra abelha vai se alimentar nessa outra árvore. Né? Elas interagem com o meio não vivo, com o meio abiótico que elas vivem. Sim, elas estão nesse solo, elas fixam suas raízes nesse substrato, racham essa pedra, pegam os nutrientes do solo. Então, pessoal, o que estuda os seres vivos, a relação entre as espécies, a relação entre um ser vivo e outro, e esses seres vivos com o ambiente que eles vivem, é ecologia, né? Englobando todos os estudos aí do meio ambiente. Olha que legal, né? O biólogo que trabalha com ecologia é chamado de ecólogo. E a última que eu vou falar, tem várias outras, mas eu coloquei as mais importantes, né? É a microbiologia, que trabalha com os seres vivos microscópicos, seres vivos que nós não conseguimos enxergar, seres vivos unicelulares que têm uma célula só, por exemplo, bactérias, protozoários, fungos, vírus, ok?
Então esse é o biólogo, é o microbiologista, que trabalha com a microbiota, com os micro-organismos. Ok, pessoal? Então vamos passar um pouco mais para frente aí. Pessoal, mas eu falei para vocês de vários tipos de ser vivos, animais, plantas, bactérias, protozoários, fungos. O que faz um ser vivo ser ser vivo? O indivíduo, para ser ser vivo, ele tem que ter 4 características. Ele tem que ter célula, e eu vou explicar o que é isso. Ele tem que ter metabolismo, e eu vou explicar o que é isso. Ele tem que ter um ciclo de vida, que essa é fácil, né, pessoal? O ser vivo, ele nasce, ele se desenvolve, né, ou seja, ele cresce. Aí ele chega na fase adulta, ele tem capacidade de se reproduzir. E uma hora, não tem como, nada é imortal no nosso planeta, acaba o período dele aqui e ele morre, né, para renovar as energias dentro do corpo dele para dar para outros seres vivos. Então, no ciclo da vida, nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, tá, pessoal? Tem que passar por essas 4 fases no ciclo da vida. Todos os seres vivos passam, beleza? E a última, que um ser vivo, para ser ser vivo, ele tem que interagir com o ambiente. Ele tem que responder ao ambiente. Então, resposta a estímulo do ambiente. Vou dar exemplos de certas reações que o ser vivo tem ao ambiente. Belezinha? Então, vamos entrar aí e vamos falar o que é essa célula, pessoal. A célula é a unidade mais básica de todo ser vivo. Pegar meu rosto aqui, chegar na minha pele, pegar um microscópio e olhar a imagem da minha pele, eu vou ver lá, microscopicamente, que são vários pedacinhos que formam essa pele. Tá bom? Que são as células, a unidade básica de todo ser vivo. Todo ser vivo é feito de uma célula. É feito de células, tá bom? Dentre os seres vivos, eu posso classificá-los de acordo com a quantidade de células de cada um. Um ser vivo pode ser unicelular, quando ele tem apenas uma célula, ou ele pode ser pluricelular, quando ele tem mais, ele tem muitas células. Por exemplo, nós seres humanos somos pluricelulares. Vocês sabem quantas células um ser humano tem em média? Né? É algo em torno dos 13 bilhões de células cada ser humano possui. Tá bom, pessoal? É algo inacreditável a quantidade de células que nós temos. Ok? No meu olho, na minha pele, no meu cabelo, em todas as partes dos meus órgãos, nos ossos, todas as partes, o cérebro é feito de células. Toda parte do nosso corpo é feita de célula, de muito mais do que uma célula. Mas, professor, qual é o indivíduo que tem? Qual os seres vivos que tem uma célula só? Eles são muito pequenininhos, não conseguimos enxergar? Sim, são os micro-organismos que eu expliquei para vocês. Bactérias são unicelulares, protozoários, né, que causam doenças, as que vivem no nosso trato intestinal que nos ajudam. Tá? Esses são seres unicelulares. Tá bom? E existem muitos mesmo, tá bom, pessoal? Só que nós não enxergamos eles. A olho nu. Se eu usar o microscópio, vou mostrar para vocês que a gente consegue enxergar. Beleza? Mas vamos, pessoal, para os tipos de célula. As células, elas podem ser classificadas em células procarióticas e eucarióticas. Vamos aprender primeiro sobre as procarióticas. O que é uma célula procariótica? É uma célula que não tem organelas membranosas. Vou mostrar para vocês o que são organelas quando eu mostrar a célula eucariótica. E ela não tem núcleo definido. Porque uma célula, pessoal, ela tem a membrana plasmática que envolve ela. Lá dentro da célula dela, no meio, tem um negócio chamado núcleo, que é onde guarda o material genético de cada indivíduo, de cada espécie. E o que é material genético? O famoso DNA, pessoal. Né? Já ouviram falar sobre isso? Ok? O DNA é onde está toda a informação para eu ser eu. Cada célula minha tem informação lá dentro dela de que eu sou filho do meu pai, sou filho da minha mãe, então eu pareço metade com um, metade com o outro. Eu sou um ser humano, né? Então eu consigo falar, consigo pensar, eu sou bípede, eu consigo manipular minhas mãos, tá bom? O DNA de um cavalo, por exemplo, é um pouco diferente do meu. É bem parecido, que nós somos mamíferos, temos pelos, somos animais, conseguimos enxergar, conseguimos sentir odores, enfim. Mas ele é bem diferente de mim, né, pessoal? Ele tem crina, o pescoço dele é mais comprido, ele é muito mais forte que eu, muito maior que eu, muito mais veloz, vive menos. Enfim, todas as informações, por incrível que pareça, estão dentro das 10 trilhões, tá, pessoal? Não é 13 bilhões, não, é 10 trilhões de células que tem dentro do organismo do ser humano, tem todas as informações, dentro do núcleo. Acontece que a célula bacteriana, procariótica, ela não tem um núcleo definido. Tá vendo que o DNA está todo solto no citoplasma, tá? Que é a parte de dentro da célula, que a célula dentro dela tem líquido, tá? Então esse líquido entre a membrana plasmática e o núcleo aqui, núcleo é o citoplasma, tá bom? Onde tem algumas organelas, tem algumas funções, mas o DNA dessa célula procariótica está todo solto no citoplasma, não tem um núcleo definido. A gente fala que o núcleo é isso aqui, mas ele não está definido, porque ele está solto, ele não tem uma membrana envolvendo ele. As únicas células procarióticas são as células das bactérias, do reino Monera.
tá bom? Nós temos reino vegetal, reino animal, reino fúngico dos fungos, reino protista dos protozoários, reino monera das bactérias. Então só tem célula procariótica no reino monera, que são as células mais simples, que são as células das bactérias, desses seres unicelulares. Tá bom, pessoal? Então isso é uma célula procariótica. Não tem organela membranosa e não tem núcleo definido, beleza? A bactéria, ela tem membrana plasmática, que envolve a célula. Tá escrito aqui, ó, membrana plasmática, tá apontando para esse vermelhinho interno aqui. E a bactéria ela tem um negócio chamado parede celular, que nós animais não temos, né? Feito de um açúcar, que não é doce, tá, pessoal? Mas é um açúcar resistente, que dá resistência, dá proteção para essa bactéria, show de bola. Essa bactéria, a única organela que ela tem importante assim são os ribossomos, tá? São esses pontinhos aqui que produzem proteínas para ela, a gente não precisa saber disso ainda, só nos próximos anos, mas estou mostrando para vocês. Então vamos ver uma célula eucariótica, que é bem mais complexa. Vou colocar uma célula eucariótica e uma célula animal. Ó a nossa célula aí. Beleza, pessoal? A célula eucariótica ela tem núcleo definido por membrana e organelas membranosas. Olha lá. Olha o núcleo aqui, ó, da célula animal. Ele é centralizado, ele tem uma membrana envolvendo esse núcleo, guardando o material genético ali dentro. Show de bola? E além disso tem várias organelas que têm funções. Cada organela tem uma função, então é uma célula bem complexa, consegue fazer vários funções diferentes. Cada organela faz uma função específica, fazendo com que essa célula funcione melhor, seja mais especializada, mais complexa, ok? Vou dar exemplo de algumas organelas que estão aqui soltas nesse citoplasma, hein? Por exemplo, a mitocôndria aqui, pessoal, vermelhinha, ela faz a respiração celular, ok? Dá energia para a célula sobreviver. Eu vou mostrar para vocês que sem energias, a célula, ela como se fosse... Ela não é um organismo vivo, porque ela faz parte de nós, mas ela funciona como a gente. Ela surge, ela nasce, nós produzimos essa célula no nosso corpo, na nossa estrutura, e ela funciona durante um período, ela pode se multiplicar no desenvolvimento, no crescimento desse indivíduo, e uma hora ela vai morrer, tá bom, pessoal? Então, mas para ela funcionar, ela tem que ter energia. E de onde que vem a energia da célula? Do alimento que nós comemos. Quando a gente come e entra dentro do nosso tubo digestório, esse alimento é triturado em pequenos pedaços bem pequenininhos para poder entrar dentro dessa... para entrar dentro dessa célula aqui, pessoal. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aí, spoiler da aula. Então, quando o alimento entra aqui dentro, a fonte de energia para o nosso corpo é chamado de glicose, tá? E aí a glicose junto com o oxigênio que nós respiramos, que entra no pulmão, que aqui no pulmão é cheio de vaso sanguíneo, esse oxigênio passa para o sangue, o coração bate e leva esse oxigênio para as células. Então o oxigênio e a glicose entra na mitocôndria, produzindo energia para a célula funcionar. E pessoal, acho que hoje é dia, hein? Vamos ver se eu vou conseguir não errar mais. 13 minutos de aula já. Espero que esteja indo rápido. Aí. Então o oxigênio e a glicose produzem energia para ela. E em contrapartida ela produz gás carbônico. Joga na corrente sanguínea, o gás carbônico é tóxico, o coração bate. Leva o gás carbônico para o pulmão. O pulmão absorve esse gás carbônico aqui. Solta no ambiente, vocês já aprenderam isso. Legal, né? Pessoal, que mais? Eu tenho aqui o complexo de Golgi, que armazena enzimas para ela funcionar. Eu tenho... Cadê? Retículo plasmático rugoso, que transporta ribossomos. O ribossomo, ele produz proteína, que o ribossomo tem na bactéria, mas tem na gente também. É a única organela que não tem membrana envolvendo ela, todas as outras têm, a mitocôndria tem, tá? Lisossomo, ele faz a digestão celular, o alimento entra, né? Ele tem enzima que digere esse alimento e aí entrega esse nutriente para a célula, para a mitocôndria pegar esse alimento também. Citoesqueleto, que são esses aqui, ó, serve para dar estrutura para a célula, como se fosse um esqueletinho para a célula ter esse formatozinho redondo. Enfim, pessoal, falei de algumas organelas que a célula animal tem. A célula animal ela tem um núcleo centralizado, geralmente ela é mais redondinha. Tá bom, pessoal? Aí, galera, isso aí é a unidade básica dos seres vivos. Isso é a célula. Para ser vivo, tem que ter isso. Mostrei uma célula animal, que é um ser vivo, bactéria é um ser vivo, e agora estou mostrando a célula vegetal, que também é um ser vivo. Pessoal, a diferença da célula vegetal para a célula animal é que ela é uma célula mais geométrica. Tá vendo que ela tem, ó, um formatinho mais geométrico?
E ela tem três organelas, três estruturas que a célula animal não tem. As outras ela tem, tá? As outras organelas as organelas que a célula animal tem, a vegetal também tem, para desempenhar aquelas funções. Mas as vegetais têm umas organelas a mais. Uma delas é a parede celular. Ok? Tá vendo? Verdinho bem grosso. Ela tem membrana. Isso é difícil hoje, hein, pessoal? Acho que não vou dar conta da aula pra vocês, não. Não é possível. Aê! Aê! Ela tem parede celular de celulose, que é um açúcar resistente, tá? A madeira, pessoal, é cheia de celulose, tá? Você acha que a madeira é resistente ou não? Bate de carro em frente com uma árvore. Bate cara, sai correndo e bate de frente com uma árvore. Vê se a árvore, se a celulose é resistente ou não. Então protege essa célula. Né? Se entrar muita água ela explodir, então ela não explode. Ok? Ela tem uma certa resistência, mas ela tem membrana plasmática envolvendo ela também, igual as outras células. A célula vegetal ela tem uma organela bem grande que ocupa grande parte dela, chamada vacúolo. É nesse local que ela guarda alguns sais. E os sais, pessoal, vocês podem perceber quando você chega na sua casa. Dá pausa na aula aí, você vai fazer um experimento agora. Você vai pegar uma... Você pode fazer isso em casa se você quiser. Você vai pegar uma colher de sal e enfiar na boca. Engolir esse sal. O que você vai querer fazer logo em seguida? Tomar água. Por quê? Porque o sal rouba a água da gente. O sal, ele suga a água. Tá bom? Então, como eu tenho bastante sais, né, aqui no vacúolo, relativamente bastante sal, esse sal puxa água para dentro da célula. E a água é muito importante para a célula funcionar. A célula só funciona se tiver água dentro dela. Porque a célula ela funciona com um conjunto de reações químicas, chamadas metabolismo, que a gente vai entrar. E as reações químicas das células, dos seres vivos, só ocorrem em meio aquoso. Então, essa célula precisa de água. A célula vegetal precisa de muito mais água que a célula animal. Porque a célula vegetal faz um negócio que nós não fazemos, que é a fotossíntese, produzir o próprio alimento delas. Nós temos que comer. As plantas elas produzem o próprio alimento delas. E elas produzem aonde? Numa organela chamada cloroplasto, aqui ó, em verdinho. Nós não temos cloroplasto. É nessa organela que a planta faz fotossíntese, que tem o pigmento verde chamado clorofila. Então, essas três, parede celular, vacúolo e plastos, né? Tem alguns tipos de plastos, vocês não precisam saber agora. O principal é o cloroplasto, que faz a clorofila, que faz a fotossíntese. Aqui no vacúolo, esse grandão também às vezes tem algumas reservas de açúcar, caso a planta fique sem alimento, porque para de chover, às vezes está sem luz, e ela pega o alimento ali dentro, que é um açúcarzinho chamado glicose, falando de novo deles. E também se ela precisar de alguns sais, ela pega aqui também, né, porque o sal vai estar sugando a água quando ela precisar. Beleza, pessoal? Tá vendo? O vegetal também tem célula, também é um ser vivo. Ah, professor, gostei, hein? Das 4 coisas que precisa ter para ser vivo, a célula eu gostei de aprender. Então vamos para a próxima etapa. Antes disso, pessoal, como é que eu faço para observar a célula? Como é que eu faço? Como é que fizeram para descobrir que existia célula? Tinha um pesquisador chamado Robert Hooke, em 1600 e pouco, que ele fez um aparelho chamado microscópio. E como é que era esse aparelho? Ele tinha uma luneta com lentes de aproximação muito grandes, então aumentava muito a imagem. Aí ele pegou uma vela, né, e para produzir luz, pôs uma lente que jogava essa luz aqui. Porque, pessoal, se você não tivesse essa luz aqui para poder enxergar aquilo, você não conseguiria ver essa estrutura. Porque eu vou explicar para vocês, na verdade, quando vocês estão olhando, por exemplo, deixa eu ver. Sei lá, pensa a geladeira da sua casa, sei lá, a primeira coisa que eu pensei. Quando você olha para a geladeira da sua casa, você não está enxergando a geladeira. Você está enxergando a luz que bate na geladeira e reflete dentro do seu olho. Então aquela luz você enxerga, aquela imagem, é a luz, e aí seu cérebro pega e decodifica essa imagem. Professor, você está mentindo para mim? Não, pessoal, é verdade mesmo, sabia? Quando você liga a luz da sua casa, você bate a luz da casa, bate na geladeira e você enxerga. Aí, titia, professor, a luz do sol tá batendo ali, tá refletindo, você tá enxergando. Aí, professor, minha casa é coberta, a janela tá fechada. Eu sei, mas um pouquinho de luz vai entrar. Então, quando você fecha tudo e apaga tudo, você vai ter mais dificuldade de enxergar aquilo, né, pessoal? Então, sem luz você não enxerga. Então, o Robert Hooke fez a luneta, mas também produziu uma luz. Ele pegou uma casca de árvore, fez uma camada bem fininha de casca de árvore, cortou uma camada bem fininha, colocou aqui e olhou aqui. E aí enxergou a seguinte estrutura, isso aqui. Ele percebeu, acho que eu consigo fazer. Agora serviu esse zoom. Ele enxergou um negócio que parecia uma colmeia de abelhas. Eram pequenos espaçozinhos. Espaços fechados, que ele chamou de cela. Não, mentira, ele chamou de célula. Que significa... Não, calma, deixa eu lembrar agora, para não falar bobeira.
ele chamou de célula, que significa cela em latim, que significa algo fechado em todos os lados, que não tem entrada. E começou a observar os animais, começou a perceber que outros seres vivos, e todos os seres vivos tinham estrutura, então ele falou que todos os seres vivos, para ser vivo, tinha célula. E ele falou uma coisa verdadeira, pessoal, isso hoje é comprovado. Entretanto, a primeira coisa que ele observou não eram células, tá, pessoal? Isso aqui, na verdade, pessoal, né, é parede celular de uma célula vegetal. A célula já morreu, mas ficou a parede celular, ele achou que era uma célula, mas não era, tá, pessoal? Era um espaço vazio que um dia teve uma célula aí. Tá bom, pessoal? Na verdade, o tronco da árvore ele é um conjunto de parede, de células mortas, tá? Feitas de celulose, por isso que é tão resistente. Isso aqui é só a celulose. Não tá, tá bom, vou voltar a imagem normal. Opa. Isso aqui nada mais é do que... Isso aqui nada mais é do que só parede celular. Tá bom, pessoal? Mas ele acertou. Aqui eu tenho um microscópio mais moderno, ok? Que funciona com a mesma dinâmica. Eu vou cortar um pedaço bem fino de um tecido que eu queira observar, para que a luz produzida aqui embaixo, quando eu ligo ele tem uma luz aqui, consiga atravessar esse tecido para a luz poder entrar dentro dos meus olhos. E aqui eu tenho um conjunto de lentes de aproximação muito potentes, né? E eu consigo enxergar as imagens, ok, pessoal? E aí eu regulo aqui, né, a nitidez dessa imagem, né, o foco dessa imagem, troco as lentes, controlo a luminosidade para poder enxergar com melhor facilidade, conseguir enxergar as estruturas dessa célula. Pessoal, esse é um microscópio óptico, tá? Eu consigo aproximar ele até aproximadamente 1000 vezes o tamanho, aumento de 1000 vezes. Mas ele não consegue enxergar algumas estruturas, por exemplo, aquelas organelas que eu mostrei para vocês, mitocôndria, complexo de Golgi, núcleo, não dá para enxergar com nitidez. Então tem um microscópio muito mais moderno, muito mais complexo, chamado microscópio eletrônico. Eu pego o tecido e o microscópio eletrônico solta elétrons, que são estruturas menores do que células ainda, que vocês vão aprender lá no nono ano, né, que são estruturas que formam os materiais, que são menores que as células ainda, né? Então as células são feitas de elétrons também, que são feitas de átomos e por aí vai. Então eu solto elétrons ali, os elétrons batem na célula, e no outro lado, onde o elétron não chegou, vai formar um pontinho. Esses pontinhos formam uma imagem e eu consigo enxergar essa imagem com mais aproximação, milhares e milhares de vezes em aumento, né? Eu vou lá e sai em preto e branco essa imagem, eu vou lá e coloro aquilo em computação gráfica e eu consigo encontrar aquela imagem super legal. Tá, pessoal? Os microscópios eletrônicos são muito raros, né? Eles são muito caros. No Brasil são poucos que existem, no estado de São Paulo são poucos que existem. Esse é mais comum, mas o outro é mais preciso e muito maior que esse e muito mais caro. Beleza? Vamos ver se a gente passa para o próximo item? O que é metabolismo, professor? O senhor falou que um ser vivo tem que ter para ser vivo. Eu disse para vocês que o ser vivo tem que ter célula. A célula funciona com reações químicas para ela funcionar, né? Então quer dizer que o meu corpo é cheio de reações químicas a todo momento? Sim, todo momento está ocorrendo reações químicas no meu corpo para me manter vivo, para fazer minhas funções básicas, para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, enfim, para tudo, para eu pensar, enfim. O conjunto de todas as reações químicas do meu corpo é o meu metabolismo. Fácil demais, pessoal. O conjunto de reações químicas do organismo é o metabolismo. Então, para ser vivo, tem que estar tendo reações químicas a todo momento dentro do corpo. Pessoal, na verdade, nós somos uma máquina de transformação de energia, hein? Eu transformo energia química do meu alimento em energia sonora, ó, tô falando, energia mecânica quando eu movimento, energia térmica para manter minha temperatura em 36 graus e meio. Então, o ser vivo é uma máquina de transformação de energia muito complexa e muito intensa, pessoal. O metabolismo é dividido em dois tipos de metabolismo. O catabolismo e o anabolismo. O catabolismo, pessoal, é reações que quebram as moléculas maiores, liberando moléculas menores e energia, pessoal. O catabolismo são reações químicas de destruição. Por exemplo, quando eu vou correr na rodovia, andar de bicicleta agora tá na moda, né? Então eu pedalo, tô lá no pedal. Pessoal, eu comecei o pedal com 90 quilos. Depois de pedalar 100 km, eu tô com 85. Por quê? Porque eu perdi peso. Porque para fazer aquele movimento eu gastei muita energia. E aí eu fui gastando minhas reservas energéticas que estavam em forma de gordura no meu corpo, por exemplo.
e queimei elas e liberei elas pelo nariz na respiração. Tá bom, pessoal? Então, eu quebrei aquilo, diminuí aquilo de tamanho, que isso é catabolismo. Anabolismo, pessoal, é o metabolismo de construção. Reações que produzem moléculas maiores a partir de moléculas simples, utilizando energia. Então aqui, né, eu liberei energia, diminuindo de tamanho, e aqui eu absorvi energia, né, construindo coisas em mim. Por exemplo, vou dar um exemplo de anabolismo. Eu vou para academia e faço um exercício que vai fazer construir músculo em mim. Então eu como bastante proteína, peito de frango, batata doce, brócolis, vou como tomo whey, papapá, um monte de coisa. Eu faço aquele exercício que constrói músculo em mim, eu fico boladão, mano. Entendeu? Isso é anabolismo, né? Já veio daquele nome anabolizante, aquelas drogas que as pessoas tomam para ficar mais fortes, né? Anabolizante. Construir coisas, metabolismo de construção. Catabolizar é de destruição, tirar coisas. Legal isso, hein? Pessoal, a gente vai pular esse slide aqui, que não é muito importante. Não vou falar disso para vocês. Passar para o próximo, pessoal. O ciclo de vida, né? Eu expliquei para vocês. Não tem jeito, pessoal. Não sei o que aconteceu. Quando eu montei essa aula ficou perfeito. Quando eu passei para poder gravar para vocês, ela desfoca. Eu não sei o que está acontecendo. Tentei. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Eu não consegui consertar, mas é algo fácil de entender. E tá dando para vocês verem mais ou menos. Mas já expliquei lá no começo, né? Todo ser vivo, ele surge, nasce. Ele desenvolve, ele cresce. Ele tem capacidade de se reproduzir. Produzir indivíduos semelhantes a ele da mesma espécie. E chega uma hora, pessoal, que aquele ser vivo acaba morrendo, tá bom, pessoal? Então ele nasce, cresce, reproduz e morre. Isso é algo natural de todo ser vivo. Para ser vivo tem que ter essa dinâmica. Se não tiver essa dinâmica, não é ser vivo, não sei o que é. Mas aí, pessoal, o ciclo de vida varia muito de espécie para espécie. Tem indivíduos que chegam na idade adulta e vivem 24 horas apenas. Por exemplo, uma borboleta, né? Ela sai do ovinho lá, vive, sei lá, 6 meses comendo em forma de lagarta, em forma juvenil, que é o período larval dela, que é a larva da borboleta. Come, guarda energia. Aí vira uma pupa, né? Fica 4 meses lá empupada, sofrendo a metamorfose. Ela sai daquela pupa em forma de borboleta, né? E ela vive alguns dias, se reproduz, bota o ovinho e morre, pessoal. Olha só que coisa louca, né? Tem árvores que vivem 1000 anos. Tem peixes, tem tartaruga que vive 300 anos. Ser humano, alguns conseguem viver 100 anos. Então depende do tempo de ciclo de vida. Vai de espécie para espécie, beleza? Dos seres vivos. Bom, galera. Difícil hoje, hein? Aqui. Fui ligar o climatizador aqui porque a coisa estava feia. O calor estava grande. Agora estou mais tranquilo. Beleza, pessoal? Um assunto interessante que nós vamos falar aqui agora é da expectativa de vida humana. Eu acabei de falar para vocês que tem alguns seres humanos que conseguem viver até 100 anos. Mas não é todos que conseguem. Turma, quanto tempo vive um ser humano? Depende. Existe uma estatística que diz que chamada expectativa de vida do indivíduo. O que é expectativa de vida? É uma média de quanto um ser humano consegue viver. A expectativa de vida, na verdade, vai de país para país. E ela varia também de acordo com o sexo da pessoa. Por exemplo, a expectativa de vida no Brasil é de aproximadamente 75 anos. Então, quando você nasce dentro do Brasil, você é brasileiro, você está fadado a ver até os 75 anos. É mais ou menos isso, pessoal. Óbvio que tem pessoas que morrem mais cedo, né? Infelizmente ocorrem acidentes, às vezes a pessoa morre mais cedo por uma doença, às vezes ela morre na infância, tem pessoas que vivem até o 100 anos, mas a média de um brasileiro viver é 75 anos. Olha que interessante, né? Tem outros países que a média é muito maior, devido à qualidade de vida, né, pessoal? A saúde do local, a alimentação das pessoas, a criminalidade mais baixa, a educação no trânsito e por aí vai. A ausência de guerras, olha que legal, né? Só que a expectativa de vida no Brasil ela vem aumentando ano após ano, não só no Brasil como no mundo todo. Então a expectativa de vida aumenta nos países. Então quer dizer que cada vez mais os idosos vivem mais. Cada vez mais os seres humanos vivem mais naqueles locais. Cada vez mais aumenta a população idosa daquele país. E por que isso é uma tendência no mundo todo? Devido à melhora na saúde, né, pessoal? Então hoje assim, eu sou idoso, eu estou com 75 anos, sofro um
um infarto. Né? Hoje com a medicina eles podem me salvar. Com a medicina preventiva eu estou sempre no médico, o médico percebe, faz o diagnóstico, eu tenho sopro cardíaco, começa a tratar de mim, me dar remédios, mudar minha alimentação. A alimentação hoje muito calórica, pessoal, faz com que as pessoas tenham energia, poder ser mais saudáveis, né? Hoje o aprendizado de alimentações mais saudáveis, né? O que comer, substituir algumas coisas que são melhores, né? O idoso, quando envelhece, ele aposenta, ele começa a fazer exercícios físicos, começa a cuidar da sua saúde. Então tudo isso, pessoal, faz com que cada dia mais a expectativa de vida humana aumente. Isso é uma coisa boa, né, pessoal? Não quer dizer que eu vou viver um pouquinho mais de 75 anos? Talvez, quem sabe, olha que coisa boa. Não sei, não sei. Muito bem, pessoal. Esse é um assunto que a gente tinha que falar, que está no livro aí, bem interessante também. Bom, quanto mais desenvolvido o país, maior a expectativa de vida. Quanto mais desenvolvido o país, maior a quantidade de idosos, tá? E quanto mais desenvolvido o país, mais rico ele é, menor a quantidade de filhos que estão sendo produzidos, tá, pessoal? Porque hoje, para ter filho, as pessoas têm consciência que tem um gasto, que quanto menos filho eu tiver, melhor eu consigo criá-lo, consigo inserir ele melhor na sociedade, mais tranquilo vai ser a vida dele. Então é uma tendência, não sei se é uma tendência boa ou ruim, mas as populações, na verdade, de países mais desenvolvidos, a população estão diminuindo, né? Aí o senhor vai desaparecer? Não, pessoal, vai chegar uma hora que aquilo vai dar uma equilibrada, mas está diminuindo a população. Quanto menos gente, menos boca para alimentar, mais fácil cuidar dessas pessoas, mais a população mundial em geral vem aumentando devido à qualidade na saúde, alimentação. É que os países que estão em desenvolvimento, eles têm bastantes filhos e morrem menos, um pouco menos. Então a população no mundo todo está aumentando. Nos países desenvolvidos está diminuindo. Legal? Olha que interessante. Pessoal, falando em ciclo de vida, falando sobre reprodução, né, pessoal? Existem dois tipos de reprodução. Existe produzir descendentes da mesma espécie. Existe a reprodução sexuada, que é necessário dois indivíduos para que ela ocorra, onde tem gametas, que são o masculino espermatozoide e o feminino o óvulo, né? Tem que ter um masculino e um feminino. E esses gametas eles se juntam formando uma nova célula, um novo indivíduo, que é o zigoto, que aí vai se desenvolver em embrião, em feto e vai nascer. Tá bom, pessoal? Tem vários tipos de reprodução sexuada. Tem a humana, por exemplo, com uma fecundação interna, que é espermatozoide, óvulo, formando um embriãozinho. Eu tenho dos vegetais, que eu tenho o pólen e o óvulo que está lá dentro da flor feminina, e aquele pólen encontra o óvulo, ocorre a fecundação, nasce a semente, o fruto dispersa a semente, nasce um novo indivíduo. Tá bom, pessoal? Então tem vários tipos de reprodução sexual, desde que tenham gametas, masculino e feminino, mais de um indivíduo, dois indivíduos nessa produção. Mas existe um negócio chamado reprodução assexuada. Olha que loucura! Eu consigo, né, por exemplo, se nós seres humanos conseguíssemos fazer reprodução assexuada, por exemplo, eu resolvi que eu quero ter um filho. Aí eu vou lá e pum, produzo um filho, muito rapidamente, né? É idêntico a mim, ok? Por quê? Porque ele nasceu só de mim, não tem como ele ser diferente. Geneticamente vai ser idêntico a mim, porque não vai ser metade meu, metade da minha esposa. Né? Um tipo de filho muito rápido que eu consigo produzir. Pessoal, mas nós seres humanos não fazemos essa reprodução. Né? Alguns animais fazem, animais muito simples. Né? Alguns por regeneração, alguns por brotamento. Né, pessoal? Por exemplo, a gente vai aprender ano que vem, tá, pessoal? Fica mais claro isso pra vocês. A esponja do mar é um animal fixo. Ele é bem diferente da gente, é o animal mais simples que tem. É diferente do Bob Esponja. Hein? O Bob Esponja é um desenho que representa uma esponja do mar, mas não tem nada a ver com o Bob Esponja, a esponja verdadeira. Ela fica lá filtrando a água, tal, paradinha, de repente nasce um brotinho nela, esse broto se desprende, cai no substrato lá do mar, se tiver condições de desenvolver, nasce uma nova esponja. Sabe o tipo de reprodução assexuada que tem interessante, pessoal? Eu vou lá na árvore, corto um galho dela, finco uma estaca num vaso, vai começar a dar flor, folha, vai desenvolver, nasce uma árvore, põe aquela árvore no solo, nasce uma árvore nova ali. Essa árvore que nasceu, pessoal, é idêntica geneticamente àquela árvore que cortei o galho, que ela saiu dela. Se eu pegar o DNA dela, da célula dela, é igual ao DNA da célula da outra árvore. Então não teve aquela fecundação, né? Não teve pólen e tudo mais. Tá bom? A vantagem da reprodução assexuada é que ela é muito veloz, gasta menos energia. Agora ela tem uma desvantagem. Por quê? Porque todos os indivíduos que são produzidos a partir de reprodução assexuada são muito parecidos. E ao serem parecidos, se o ambiente modificar, pode ser que todos desapareçam. A reprodução sexuada, devido a ter metade do pai e metade da mãe, tem indivíduos mais diferentes uns dos outros.
né? Então aí quando o ambiente muda, por exemplo, vem uma nevasca, vem uma era glacial, vem uma enchente, pode ser que algum sobreviva, que como eles são diferentes, vem uma doença, o coronavírus, por exemplo, o coronavírus está matando todo mundo? Não, pessoal. Tá matando, tem um índice de mortalidade, tem pessoas que matam e tem pessoas que não matam. Por quê? Porque tem pessoas que são resistentes ao coronavírus. Porque, imagine se nós seres humanos todos fôssemos feitos por reprodução assexuada. Todo mundo saindo igual a todo mundo. Se o coronavírus matasse uma pessoa, mataria todos. Mas não, nós somos. Então, é a vantagem da reprodução sexuada. Agora, qual é a desvantagem da reprodução sexuada? Pô, meu, eu tenho que crescer, eu tenho que ficar fértil, né? Eu tenho que ficar adulto, eu tenho que encontrar uma pessoa para convencer ela de ser mãe do meu filho. Aí eu vou engravidar ela, vou esperar 9 meses para o meu filho nascer. Então, pessoal, é bem mais demorado, gasta bem mais energia. Né? Se eu, na natureza, sei lá, 2 cavalos selvagens aí, vai. Um tem que brigar com o outro, que ganha a briga e consegue reproduzir com a fêmea. Né? O pavão ele tem que ficar se mostrando para a fêmea e falar: olha como eu sou bonito. Olha como eu sou bonito. Aí a fêmea vai olhar para ele e falar assim: tô nem aí pra você. Mas tá olhando. Nossa, que rabo bonito ele tem pouco parasita. Ele vai ser. Meus filhos que vão nascer dele vão ser muito saudáveis, vão ser resistentes a parasita. Olha, ele tem um rabão grande aí, ó. E um tigre não conseguiu pegar ele, ele é bom mesmo, hein? Nossa, eu quero ter um filho para meus filhos sobreviver. Entendeu, pessoal? Então a reprodução sexual ela é bem complexa, mas ela é eficiente. Já a assexuada, né? Vamos mostrar para vocês os tipos de reprodução que existem. Existem animais, pessoal, a planária, por exemplo, que é um vermezinho, que a gente vai aprender ano que vem. Se eu cortar ela em 3 pedaços, sai dela 3. Cada pedaço regenera e vira um novo indivíduo. Tá bom, pessoal? Regeneração, reprodução assexuada. Né? A estrela do mar, se eu picota ela inteira, cada pedacinho daquele lá vira uma estrela do mar. Então, assim, bactéria, pessoal, aquele ser unicelular simplesão, ela come, ela tem energia, ela plum, vira 2, plum, vira 4, vira 8 e vai reproduzindo. Tá bom, pessoal? Por isso que vocês, quando você está gripado, você respirou uma bactéria, você está com o metabolismo, o sistema imunológico baixo naquele dia, em 24 horas você tem mais de 1 milhão de indivíduos dentro de você, ocupando o seu corpo inteiro te causando doença. Tá vendo? Rápida a reprodução assexuada. Legal, né? Entenderam a reprodução assexuada? O indivíduo consegue produzir vários. Tem vários tipos de reprodução assexuada. A gente não vai perder tempo mostrando um por um pra vocês, a gente vai aprender mais pra frente. Tá bom? Reprodução que um indivíduo sozinho consegue reproduzir. É um pouco diferente da reprodução sexuada. Show de bola? Vamos passar pro próximo item. Para ser vivo tem que responder a estímulos do ambiente. Dei 2 exemplos de ser vivo aqui para vocês: insetos e plantas. Aqui, pessoal, eu chamo de dorme-dorme, mas acho que só eu chamo ela de dorme-dorme. O pessoal chama ela de dormideira, mimosa, enfim. Você encosta nela, ela fecha. Opa, um ser vivo reagindo ao ambiente. Ah, professor, mas só ela que é uma planta que reage ao ambiente. Lógico que não, meu. Coloca a luz numa planta, ela começa a fazer fotossíntese, começa a liberar oxigênio pra gente respirar, produz alimento para ela, cresce, ok? Ó, os insetos, eles seguem a luz, ok? Eu, ser humano, tô com frio, meu. Começo a tremer, tô com calor, pulo na água. Então a gente reage ao ambiente, tá bom? Eu levo uma pedrada, dói, eu saio chorando, tô reagindo ao ambiente, tô sentindo o ambiente, tô reagindo a ele. Aí isso é ser vivo. Ah, mas a bactéria não reage ao ambiente. Como não, cara? Quando ela entra no seu corpo, ela começa a perceber os sinais químicos que tem no seu corpo para achar a célula, para comer aquela célula e te causar a doença, tá bom? Então todo ser vivo reage ao ambiente. A gente acha que só o animal reage ao ambiente. Não, pessoal, todos reagem, todos os seres vivos reagem. Ok? Legal pra caramba, né? Então é isso, pessoal. Para ser vivo, tem que ter célula, ciclo de vida, metabolismo e reagir ao ambiente. Mas agora, pessoal, é o último assuntinho da aula, beleza? Vai gastar mais um tempinho, mas temos que passar ele para acabar esse ano, pelo amor de Deus. Depois é só exercício. É falar dos níveis de organização dos seres vivos, tá bom? Ser vivo, pessoal, vamos falar da unidade mais básica para mais ampla. Já falei para vocês que a unidade mais básica dos seres vivos são as células, beleza? Então bem miudinho aqui, microscopicamente tem a célula. Mas o conjunto de células semelhantes que desempenham a mesma função formam os tecidos, pessoal. Isso aqui, pessoal, é um pedaço da pele. Ó, peguei um canivete, fumei, arranquei, coloquei aqui para vocês. Ó, aqui tá meus pelos, certo? Mas aqui, pessoal, a pele é um órgão, tá? Ela é feita de alguns tecidos. Eu tenho a epiderme, que são células semelhantes que isolam o corpo,
né? Não deixam a água passar, ela tem uma proteína chamada queratina, são células uma do lado das outras, a água não entra, eu não perco água para o ambiente com muita dificuldade, tá bom? Se entrar dentro da água, você vai encher de água, explodir? Não vai, pessoal, ok? Então, logo abaixo da epiderme eu tenho a derme, ok? Que eu tenho aqui o folículo piloso, eu tenho receptores de tato, né, para sentir que eu estou apertando aqui, receptores de temperatura e tudo mais, pessoal, né? E abaixo da derme eu tenho a hipoderme. Opa, não era isso que eu ia fazer não. Eu tenho a hipoderme. A hipoderme é uma camada de gordura que serve de reserva energética, protege contra choques mecânicos. Tá vendo? Eu tenho um tecido, que são células iguais, que tem a mesma função, que eu já expliquei para vocês. Células iguais têm a mesma função, células iguais têm a mesma função. Um tecido, outro tecido, outro tecido. Conjunto de células semelhantes que desempenham a mesma função. Célula, tecido. Conjunto de tecidos semelhantes que desempenham a mesma função, aqui no caso, isolar o corpo, né, pessoal? Proteger esse corpo. Forma um órgão. Que órgão? A pele. A pele. Então, conjunto de tecidos semelhantes desempenham a mesma função, forma um órgão. Coloquei dois órgãos para vocês aqui, né? Eu tenho o coração, eu tenho os pulmões aqui, beleza? Mais evidente. Cara, o coração tem vários tipos de tecidos semelhantes, desempenham a mesma função, que é fazer o sangue circular pelo corpo. Eu tenho o tecido interno do coração, tecido intermediário do coração, tecido externo do coração e por aí vai. Tá bom? Órgão. Tecidos, conjunto de tecidos semelhantes desempenham a mesma função, órgão. Conjunto de órgãos semelhantes desempenham a mesma função, forma osso. Sistemas, pessoal, olha lá. Aqui eu tenho o sistema circulatório primeiro, hein? Ok? Formado por órgãos semelhantes desempenham a mesma função, que é o transporte de nutrientes pelo corpo. Né? Oxigênio, nutriente, enzimas, anticorpos, enfim. Coração, veias, artérias e capilares sanguíneos, sistema circulatório. Olha aqui outros órgãos semelhantes que desempenham a mesma função. Sistema nervoso, pessoal. Cérebro, medula espinhal, nervos, para perceber. Qual a função desses órgãos aqui? Perceber o ambiente, reagir a ele. Tá bom? O meu amigo me deu uma pedrada, doeu, que ele fez mal para mim, me machucou, vou me proteger daquela pedrada. Essa informação saiu do nervo aqui, ó, de onde bateu, vai entrar na medula espinhal, vai subir pela medula espinhal, vai chegar no cérebro para eu perceber aquela dor. Mas aí eu não vou deixar barato isso, vou pegar uma pedra maior, jogar na cabeça dele, né? Reagir ao ambiente, sentir o ambiente. Jogando bola, eu vou dar um exemplo um pouco melhor, vai. Gostei, deleta esse da pedrada, não ficou legal. O cara chutou a bola pra mim, pum, tô enxergando a bola vindo, meu cérebro tá percebendo a bola vindo. Então percebi o ambiente, vou reagir a ele, opa, pá, só matei a bola aqui, dormiu no peito do pai, caiu no pé, driblei o time inteiro, meti golfe. Quem calculou tudo isso e fez tudo isso foi o meu sistema nervoso. Sistema respiratório, pessoal, né? Fossa nasal, traqueia, pulmões, órgãos semelhantes. Sistema digestório, boca, esôfago, estômago, intestino, reto, vai embora o alimento. Todos os órgãos trabalham juntos para digerir o alimento, para nos dar energia. Opa! Sistema ósseo, pessoal. Cada ossozinho um órgão, tá? Tíbia, fêmur, enfim, conjunto de ossos do crânio. Todos eles nos dão sustentação, proteção. Sistema muscular, pessoal. Cada músculo nosso é um órgão. Bíceps, tríceps, formando os sistemas muscular que nos faz locomover, mantermos-nos eretos, termos a nossa conformação, o nosso formato. E o conjunto de todos esses sistemas aqui, pessoal, né? O conjunto de todos esses sistemas, quando eu junto todos eles, tem mais, tá? Me coloquei os principais. Junto todos eles no nosso corpo, forma o organismo. Então, o conjunto de todos os sistemas dentro da pessoa forma o organismo. No caso aqui, o organismo humano, mas tem o organismo da árvore. A árvore não tem vários órgãos. Como não? Tem raiz, tem folha, tem caule, tem vários órgãos, pessoal. Dentro de cada órgão tem vários tipos de tecido. A gente vai aprender isso, tenham calma. Aqui, ó, todos os sistemas juntos, beleza? Ósseo, muscular, circulatório, nervoso. Qual que é esse último de trás aí? Não sei. Diferente. Fiquei sem saber. Depois eu descubro, acho que é só uma imagem aí. Mas enfim, aqui também, ó, sistema muscular, ósseo, digestório, mostrando aqui, legal, pessoal? Então, aqui, ó, meu organismo. Então grava isso, hein, pessoal? Célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Beleza? Tá bom, pessoal. Foi isso, pessoal. Eu quero mandar um abraço para vocês. Um beijão do fundo do meu coração. Agradecer a vocês o começo do ano que nós tivemos.
Foram poucos momentos, né? Um pouco mais de um mês. E a gente achou que nós teríamos um ano inteiro pela frente, que a gente ia se encontrar todos os dias, que nós íamos passar por muitas experiências. Mas Deus e o mundo planejou algo diferente pra gente esse ano. Um ano muito atípico, né? Que nós nos encontrássemos de forma remota. E dessa forma eu quero agradecer a vocês também, a paciência, o esforço em casa de vocês, o esforço de ficar em casa, o esforço de não ter as coisas que a gente estava acostumado a ter, a diversão e tudo mais. E eu gostaria de agradecer a paciência que estiveram assistindo minhas aulas. É difícil, é mais maçante, é menos dinâmico. Não tem um professor dando uma força para vocês para explicar certas coisas que vocês não conseguem entender. Às vezes falta pergunta que vocês gostariam de fazer durante a aula. Mas eu queria agradecer o apoio de vocês assistirem minhas aulas. Também não foi fácil para mim. Mas a vida é aprendizado. Eu espero que a gente tire alguma coisa disso aí. Grande abraço para vocês. Eu espero encontrar vocês ano que vem. Bem, de uma forma mais normal. A gente fique livre logo desse estilo diferente que teve que passar esse ano. Tá bom, pessoal? Beijo para vocês. Espero encontrá-los logo.